Então, dando continuidade aqui à nossa aula, né, observe que a nossa leitura bíblica em classe, João 14, e a partir do verso 25, vai dizer: tenho-vos dito isso, estando convosco. Então, eu quero frisar aqui para a gente estar trabalhando em cima do verso 26. Mas aquele Consolador, veja o que ele está dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, observe uma coisa aqui interessante, que o próprio Jesus está dizendo aqui, que quando o Espírito Santo vier, né, o Consolador vier, aquele que o Pai vai enviar em nome do próprio Cristo, né, em nome da pessoa do Filho, quando ele chegar, ele não vai trazer outro fundamento, ou um novo fundamento. Quando o Espírito Santo vier, ele vai vir apenas com a missão de dar continuidade àquilo que Jesus já deixou, a todos os ensinamentos e doutrinas deixadas pelo Filho, e vos fará lembrar de tudo aquilo que o próprio Jesus já tinha falado aos apóstolos. Então, por isso que a missão do Espírito Santo não é implantar novidade, não é trazer outro fundamento, não, é dar continuidade àquilo que já foi estabelecido pelo Pai. Então, o que é que acontece com isso? O que é que a gente observa com isso? Na verdade, o que vai acontecer aqui, o que acontece aqui é uma continuidade, não uma inovação. Por que eu estou trazendo esse ponto? É um ponto que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente haja vista que o Evangelho hoje, né, a gente temos visto as inovações dentro do Evangelho, as inovações dentro do fundamento que o próprio Cristo já tinha estabelecido e que ele mesmo disse que nem a pessoa do Espírito Santo ia mudar nada, apenas ia dar continuidade. Então isso é muito importante e é perigoso, porque enquanto o próprio Espírito Santo não ousou, né, de trazer nenhuma inovação, mas sim dentro daquilo que foi designado para que ele fizesse, que a gente sabe que as pessoas da Trindade, eles não divergem entre si, mas eles se comunicam entre si. Eles sempre estão em um comum acordo. São três pessoas, mas dentro da unidade composta, eles têm os mesmos atributos, eles têm a mesma essência. Mas observe que o Espírito Santo não ousou em colocar nada de novo, apenas dar seguimento àquilo que já tinha sido deixado pelo próprio Cristo. Por quê? Porque a gente vemos hoje o Evangelho cheio de inovações, e quando a gente olha para o que a gente vê e a gente olha para as Escrituras, a gente vê uma confusão muito grande, uma inovação tão grande que a gente fica procurando onde está esses fundamentos que estão sendo colocados, porque a gente não vê nenhum fundamento bíblico, né, diante daquilo que a gente tem como revelação principal e como fundamento principal deixado por Jesus. Então, isso é interessante a gente trabalhar sobre isso, porque isso é o que a gente temos visto, né, durante esse longo tempo, e principalmente nesse período agora, a gente estamos vendo muito fundamento sendo levantado, mas não é um fundamento deixado pelo nosso Cristo, deixado pelo nosso Messias. Quando a gente vai para João 16 e o verso 13, veja o que vai dizer o verso 13, e esse verso 13 do capítulo 16, ele é uma continuidade justamente do que a gente leu de João capítulo 14 e o verso 26. Veja o que vai dizer o verso 13 do capítulo 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, não,
mas não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja que mais uma vez, o próprio Jesus está aqui falando que quando o Espírito da verdade vier, não vai colocar outro fundamento, não falará por si mesmo, mas ele vai anunciar tudo aquilo que ele recebeu do Filho, tudo aquilo que ele recebeu do Pai. Ele recebeu as instruções e ele vos, vai passar ou vai dar continuidade a tudo aquilo que já tinha sido estabelecido por eles mesmos. Então, não vai trazer outro fundamento. A função do Espírito Santo é dar continuidade e fazer com que a gente lembre, e aqui ele estava falando justamente para os discípulos, para os apóstolos, que até aquilo que os apóstolos iam esquecer, que, claro, 3 anos de ministério vivido com Jesus, é muita informação para a gente, na hora que precisar, ter todas elas. Mas por que a gente tem? Porque quando a gente esquece, a gente recorre à pessoa do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E observe que Jesus está frisando que esse Espírito que vai vir é o Espírito da verdade. Porque a gente sabe também que há outros tipos de espírito, mas que não convergem com a verdade. São espíritos que o próprio Jesus vai falar, espíritos enganadores. Então, esse espírito que vai vir é o espírito da verdade, ou seja, ele vai trazer tudo que é verdade para que não haja uma confusão na cabeça, ou não houvesse uma confusão na cabeça dos apóstolos e na cabeça dos discípulos. Então, observe que o próprio Jesus está dando essa ênfase, está alertando aos discípulos: eu vou subir, eu vou para o Pai, e é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito da verdade, o Consolador, ele não pode vir. Mas não se preocupem, porque quando ele chegar, ele vai dar continuidade a tudo aquilo que eu já tenho falado para vocês. Então, pega esse ponto para estar trabalhando dentro da sala de aula. Você pode estar dentro da lição e você quiser acrescentar, você pode colocar também em cima de João capítulo 14, a partir do verso 25 até o 31, você pode estar trabalhando também João 16, a partir do verso 13, que vai um texto que vai dar continuidade e vai corroborar justamente com João capítulo 14 e o verso 25. Então, o que fica de nossa lição, dentro de mais essa reflexão rápida e breve aqui, é cuidado com as inovações, porque nem o próprio Espírito, que também é uma pessoa da divindade e tem os mesmos atributos de Deus Pai e Deus Filho, nem ele ousou trazer nenhum fundamento que já não tivesse sido aquele que foi estabelecido pelo próprio Filho, pelo próprio Pai. Então, muito cuidado. Às vezes queremos trazer muitas inovações para querer massagear o ego de alguém, ou querer trazer o público para perto de nós, Isso seja uma pregação, isso seja numa aula, isso seja no louvor, isso seja em qualquer área dentro da igreja. E às vezes a gente se empolga e quer colocar algum fundamento e ainda usamos aquele termo, não é só para dar uma brilhantada no trabalho, não. O trabalho não precisa ser abrilhantado por nada que venha de mãos humanas, porque quem alegra o trabalho e quem abrilhanta o trabalho é o próprio Espírito Santo de Deus, que foi designado a ele esse papel. E quando a gente esquecer de alguma coisa, não tem problema. Como seres humanos, nós vamos esquecer. Mas é bom a gente lembrar que quando a gente esquecer, isso aqui foi bom, é bom a gente lembrar de que quando a gente esquecer, a gente tem o Espírito da verdade que vos fará lembrar de tudo aquilo que o próprio Deus Pai e o Deus Filho deixou como fundamento. Então, esse foi mais uma reflexão aqui do seu EBDcast, Lições Bíblicas. Ainda te espero ainda essa semana para a gente estar trabalhando algumas coisas aqui ainda dentro dessa lição tão maravilhosa. E como eu falei para vocês, vamos ter agora
uma sequência de mais 4 lições falando a respeito do Espírito Santo. Então, tem muita coisa ainda para a gente poder estar aprendendo aqui, interagindo com vocês, e é só de crescimento para mim e para você. Fica na paz.